Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa atual. Bem-vindo também à nossa cozinha. Que tal um soufflé na abobrinha? Bom, ingredientes simples, fáceis e você pode fazer a qualquer momento. Bom, nós vamos usar a abobrinha, que é a abobrinha italiana. A Divina já antecipou um pouco e já colocou, retirou o miolo todinho da abobrinha e deixou como se ela fosse assim um barquinho. Olha só. Ela vai ser como se fosse assim o prato que nós vamos usar para colocar o nosso recheio. E esse recheio vai ficar com um toque de soufflé, porque nós vamos bater ainda claras em neve. Então vamos por partes. Você já retirou o miolo da abobrinha, que está aqui. Deixe ele na peneira para que saia bastante a água, para que o soufflé também fique bem saboroso. Combinado? Se ficar um pouquinho não tem problema, mas a maior quantidade de água deve ser retirada com a saída na peneira. Então vamos reservar aqui a abobrinha e vamos bater no liquidificador o leite. Ó. Você pode substituir por leite desnatado, eu estou usando aqui o leite integral, um pouquinho de farinha de trigo. Vamos usar 3 gemas, já coloca tudo aqui para bater no liquidificador. Queijo parmesão ralado, que vai dar um toque assim muito saboroso, eu adoro. Se você colocar o queijo parmesão ralado de saquinho, não coloque sal, porque ele já vem assim bastante salgado. Aqui no caso eu vou colocar um pouco para equilibrar o sabor. Molho de pimenta. Você usa aquele que mais gosta, uma colherzinha de sopa e o miolo da abobrinha. Vamos bater tudo no liquidificador, fazendo um barulho agora para você aí de casa. Tudo que você bateu no liquidificador, você deixa reservado por um momento. Aqui na panela, vamos colocar a manteiga com um pouco de azeite, porque aí ela não queima. Vamos refogar cebola e alho, deixar bem refogadinhos. Eu gosto que eles fiquem bem dourados, então eu vou deixá-los aqui por um tempo. Enquanto refoga a cebola e o alho, para que depois a gente possa acrescentar a cenoura ralada, que está ralada no ralador grosso, e ela está completamente crua. Você vai dar praticamente assim um susto na cenoura dentro da panela. É muito rápido, mas só depois que a cebola e o alho ficarem bem douradinhos. Enquanto isso acontece, nós vamos bater as claras em neve na batedeira. Eu já tenho aqui, nós usamos 3 gemas para o recheio, né, para o recheio do soufflé. E agora nós vamos bater as claras em neve para dar essa textura que a gente precisa no soufflé. Ele fica mais o quê? Aerado, então vai dar um toque especial e uma cor também muito bonita ao nosso prato. Então, claras, vamos deixá-las em neve. Pronto, já voltei com as claras batidas em neve. Aqui o alho e a cebola douradinhos na manteiga. Vamos colocar a cenoura ralada. É legal porque a garotada também gosta, facilita, né, para as mães em casa fazerem os filhos comerem verduras, legumes. Então é muito importante a gente criar pequenos detalhes que vão fazer a diferença depois na nossa mesa. Então, dando essa refogada, e é super simples de fazer, né? Não tem muito mistério. Dando essa refogada, podemos desligar o fogo, é só mesmo para dar um susto na cenoura que eu costumo falar. Um pouquinho de sal, para equilibrar também o sabor. Vamos misturar as claras em neve, o que nós batemos no liquidificador. Deixa eu só dar uma batidinha para misturar um pouquinho. Pronto. Um barulhinho à toa. Vamos misturar todos esses ingredientes do liquidificador junto às claras. Então, com a ajuda de um fouet ou uma colher, com movimentos mais leves, você misture. Olha só. É legal, eu gosto de falar sempre isso.
São pequenos utensílios que a gente tem em casa, como esse fouet, né, o batedor, que depois, para quem gosta de cozinhar, faz toda a diferença. Facilita mesmo a vida. Vamos misturar a cenoura refogadinha, né? O cheirinho fica ótimo. Vamos misturar tudo aqui com esse recheio. Por isso que vai dar a textura do soufflé, as claras e tudo mais. E vai dar um tom amareladinho, justamente por causa da cenoura e da manteiga. Deixa eu entregar para a Divina, para a gente ter espaço. Aqui na abobrinha, a abobrinha está completamente crua, tá, gente? Um pouquinho de azeite nos barquinhos. Coloque, né, por todos eles. As abobrinhas, aí você vê, qual a quantidade? Depende, olha só, essa aqui é pequenininha e você já tem uma aqui maior. Então, depende de como essa abobrinha chegar à sua casa. Tem umas que são até maiores que essa, você pode fazer uma parte para cada um. Nós vamos rechear todas. Passe de mágica só para ganharmos tempo. Depois, por cima, um pouquinho de queijo parmesão ralado. Eu gosto de usar aquele sempre raladinho na hora. Mais uma vez lembrando, de saquinho ele é bem mais salgado. Então você, se você tiver em casa, né, já é uma facilidade. Se não, se tiver condição de comprar um assim ralado na hora, fica mais saboroso. Vamos levar para o forno, 180 graus, o forno médio alto. Vou botar aqui um pouquinho de azeite para dar um toque especial por cima. Essa abobrinha vai ficar por uns 35, 40 minutos. Vai depender muito do seu forno. Se ele for bem forte, com 30 minutos você já começa a dar uma olhada. Se ele for mais fraquinho, até 40 minutos é o tempo ideal. Gostou da ideia? Então faz soufflé na abobrinha que todo mundo vai gostar. Um breve intervalo comercial e o Atual volta já já. Estamos de volta e o nosso programa sempre fala dos nossos direitos e deveres. E hoje o doutor Alexandre Valença vai falar sobre o direito do trabalho. Não é isso, doutor Alexandre? Bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui em nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o direito do trabalho. A gente sempre mescla um pouco, direito do trabalho e direito do consumidor. Eu costumo brincar que não tem como você deixar de ser consumidor nem deixar de ser trabalhador. É verdade. São duas coisas que você vai se envolver sempre. E você não pode deixar também de ter as informações necessárias, não é isso? Então a gente aproveita a presença do doutor Alexandre e vamos falar hoje sobre aviso prévio. O que é isso? Aviso prévio. Toda vez que há uma relação de trabalho, e a gente entende relação de trabalho pelos critérios que a própria CLT trata. CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho. Isso. Lá em 43, 44 foi editada uma lei que estabeleceu todos os critérios de proteção do trabalhador. Na era Vargas, aquela questão toda que a gente tem aqui historicamente. Então criou uma série de princípios e regras de proteção do trabalho. Limitação de horário, estabelecimento das horas extras, estabelecimento do direito do trabalhador menor, da mulher, uma série de critérios. E entre esses direitos todos, existe a figura do aviso prévio, porque o contrato de trabalho, como o próprio nome diz, já é um contrato. Então, um contratante não pode surpreender o outro com uma rescisão imotivada, ou seja, sem uma justa causa. Esse é o primeiro aspecto que a gente pode abordar também. Aviso prévio é para dispensa, para rescisão sem justa causa. Quando há justa causa, tanto por parte do empregador, quando a CLT estabelece uma série de critérios, que o empregado, se descumprir aqueles critérios, ele pode ser dispensado com justa causa. O que mudou em relação ao aviso prévio? A Constituição ela veio em 88 e recepcionou a CLT. O que quer dizer recepcionar? Ela entendeu que a CLT, em seus artigos, salvo raríssimas exceções, estavam compatíveis com todos os princípios que a Constituição trazia lá no seu artigo 7º, que são os direitos sociais. E uma questão que ficou pendente foi a questão de regulamentar o aviso prévio. O que é regulamentar? A lei ela fala de um princípio geral e existe um decreto
que tem que vir regulamentar, trazer os detalhes daquele dispositivo. E o aviso prévio era uma questão dessa. Aí agora, recentemente, na semana passada, a presidente Dilma editou o decreto, publicou o decreto que regulamentou o aviso prévio. Sim. E como fica a situação do trabalhador depois disso? Então, assim, o aviso prévio, só para entender, muito embora se fale em aviso prévio quando a empresa dispensa e pedido de demissão quando o empregado dispensa, na verdade o critério de aviso prévio é para ambas as partes. Sim. O empregado, quando quer sair do trabalho, ele tem que avisar previamente o empregador e vice-versa. Então, a regra funcionava da seguinte forma: eram 30 dias de aviso, independente do tempo de serviço, independente de qualquer outro critério. Aí o decreto recente agora, o que ele estabeleceu? Para o empregado que tenha até 1 ano de trabalho, ele vai ter um aviso prévio de 30 dias. Sim. Só que estabeleceu um parágrafo único nessa lei que fala o seguinte: para cada período de 1 ano completo, o funcionário ou a empresa terá que conceder mais 3 dias de aviso prévio. Aí que gerou o problema, porque o aviso prévio pode chegar até 90 dias, ao invés só de 30. Na prática, isso fica meio estranho, né? Recebeu críticas da parte dos empregados, dos empregadores e da doutrina. E a lei ela deixou de tratar de um monte de critério, vai gerar um monte de brecha que vai ter que ser interpretada. A Justiça do Trabalho vai ter que resolver uma série de controvérsias. Por exemplo, o funcionário que é dispensado, ele tem direito de reduzir sua jornada em 2 horas. A lei não falou como é que vai ser isso. Se vai ser proporcional, se vão ser 2 horas até o final, como que vai ser esse critério. Então isso vai ter que ser objeto de interpretação. Quer dizer, ficou no ar e não resolveu nada. Não resolveu, efetivamente não. Porque a regulamentação serve justamente para tirar as dúvidas, e essa regulamentação de fato não esclareceu, não. E acontece até um desgaste dentro das empresas, né, entre empregadores e empregados em relação a o que eu faço agora. Exatamente, fica ruim porque o empregador não sabe quais são os exatos critérios. Isso, quando a gente fala em um funcionário, é simples. Né? 3 dias para um funcionário é simples, mas para uma empresa que tem uma mão de obra grande, um quadro de funcionários grande, melhor dizendo, isso reflete. Né? Então já existem, os estudiosos dizem que isso vai em contramão do que tem sido feito, porque vai gerar uma informalidade. Isso é válido para qualquer pessoa que tenha a carteira assinada? Qualquer vínculo de trabalho. Empregados domésticos, tudo isso? É uma outra questão também, porque embora a lei fale de aviso prévio, daquilo que está na CLT, a doméstica ela tem uma regulamentação própria. Então já pode gerar uma dúvida se aplica também para a doméstica ou não. Nossa, que confusão, hein? A grande verdade é que a lei veio para confundir ainda mais. Ela veio muito vaga. E quando a lei ela não existe, quase que desse decreto, quando ele não existia, quase que ele era melhor do que existindo de forma tão vaga assim. E como então a gente pode, na prática, né, facilitar isso daqui para frente? Os critérios gerais são esses. Então, o funcionário que tem 1 ano, 30 dias de aviso prévio. Ou quando ele vai pedir demissão, também 30 dias. Sim. Agora, quando ele tem 1 ano e 11 meses, ainda 30 dias. Porque ele só vai ter direito aos 3 dias adicionais na medida que ele completar mais 1 ano. Então, depois de 1 ano, quando ele completar 1 ano, mais 3 dias. 2 anos, mais 3 dias. E assim sucessivamente, até que ele complete no máximo de 90 dias, contando os 30 iniciais e até mais 60 pelo seu tempo de serviço. Ui, a cabeça agora pegou fogo, né? É tanta informação, é complicado. Porque assim, a cada ano 3 dias, basicamente é isso. Se você tem 5 anos, além do período de 1 ano, você vai ter mais 3 dias para cada 5 anos. Então, no próximo bloco, nós vamos falar quando isso na prática não acontece e a coisa fica meio assim, entra numa briga, entra numa questão judicial. O que a gente pode fazer no próximo bloco? O Atual está de volta e a receita já está na mesa. Vamos conferir? Suflê na abobrinha, gente. Faz que dá certo e fica uma delícia. O resultado é assim, ele vai dar uma inflada dentro da própria abobrinha. E a abobrinha, né, toda ela com casca e tudo, você pode consumir. Fica uma delícia. Sempre o tempero especial, eu tenho certeza que você também em casa sabe dar. Bom, gostou da ideia? Visite também o nosso site, que está com visual novo, está todo diferente, mas está ótimo. Todas as receitas estão lá com foto à sua disposição. Deixe seu recado que a gente adora receber.
E agora é claro que tem mais para você. Nós estamos de volta com o Dr. Alexandre Valença e o assunto hoje é Direito do Trabalho. Estamos falando sobre aviso prévio. Por que nós estamos falando disso hoje, né, doutor Alexandre? A questão dessa nova lei que surgiu, de novas regras em relação ao aviso prévio. É um decreto que trouxe uma série de novidades para essa relação entre empregado e empregador no momento da rescisão do contrato. Bom, nós explicamos, né, um pouquinho no bloco anterior e agora a gente vai falar das brigas que possam causar futuramente em relação a todas essas novas regras. Quando o empregado, né, sai de uma empresa, o patrão manda embora ou sai por uma justa causa, cria um certo conflito. É por isso que existe a questão do aviso prévio e todos os direitos de ambos? Isso, o aviso prévio, a figura dele é justamente para não pegar o outro de surpresa. Tanto não pegar o empregador que precisa daquela mão de obra para terminar um determinado serviço, sim, quanto não pegar o empregado de surpresa na semana do dia seguinte ele não ter mais emprego. Agora, geralmente quando acontece, né, uma questão de uma demissão, um pedido de demissão, às vezes dá certo, mas a maioria delas fica uma coisa meio estranha. Porque na grande maioria, como você falou, existiu algum conflito que gerou o rompimento daquele contrato. Então as pessoas já vão para aquele momento assim, com ânimo não muito amigável, né? Mais beligerante, aquele ânimo de briga mesmo. Então o que acontece? As pessoas já vão temerosas do que o outro vai fazer. Isso é a prática, isso é comum na relação de qualquer relação contratual, mas na de trabalho ainda mais. Na prática a coisa funciona de forma esquisita. Isso. Aí quando você pega agora uma regulamentação dessa, que deixa uma série de dúvidas, você vai num sindicato, o sindicato vai entender de forma legítima em benefício do empregado. Você vai no sindicato patronal, também de forma legítima, ele vai entender no benefício do empregador. Sim. Aí a gente vai ter que ter um terceiro para intervir aí, nessa questão, se quem vai ter a razão, um ou outro. Quem que vai intervir nessa hora? Aí surge a Justiça do Trabalho. Toda vez que há uma controvérsia relacionada ao contrato de trabalho, e a recente emenda constitucional ampliou muito isso, até questões de ordem moral, questão de assédio, tanto sexual como assédio moral, todas essas questões relacionadas ao direito do trabalho são dirimidas pela Justiça do Trabalho. Então é a Justiça do Trabalho que vai estabelecer. Se a dúvida parte do empregador, se o descontentamento parte do empregador, o que quer dizer isso? Ele quer pagar e o funcionário não quer receber, ele tem uma ação que ele vai entrar com uma ação contra o funcionário. É possível também, embora seja menos comum. Sim. É uma ação de consignação em pagamento, que ele vai entrar na justiça e falar: Justiça, eu entendo que o aviso prévio dele é dessa forma, então deu X, estou aqui depositando para que ele venha receber. E quando o empregado está insatisfeito com o que recebeu ou com o que deixou de receber, ele vai buscar, através de uma ação judicial também, a declaração daquele direito dele. Então isso é movido a uma ação judicial, o juiz vai analisar, e nesse caso do aviso prévio, ele vai ter que se sustentar em princípios e analisar essas controvérsias, essas omissões que o decreto trouxe, para estabelecer qual é o direito do empregado. Agora, em relação a assim, não ter falhas nem problemas, é importante que tanto o empregador quanto o empregado, eles possam estar devidamente certos dentro da sua função, dentro da sua regulamentação, com a carteira de trabalho. Isso. Qual é o melhor caminho para que não tenha problemas futuros? É imprescindível, é o que você falou, é a questão da regulamentar a relação de trabalho. Isso é feito através da assinatura da carteira de trabalho. Esse é imprescindível. Quanto a esse não tem nem que se falar. Agora, com relação à questão das dispensas, aquelas rotinas de quando dispensou, data que começou, isso, a orientação através de um contador, através de uma assessoria específica nessa área de rotinas trabalhistas, é muito importante para o empregador, porque é ele que, na maioria das vezes, vai ter o ônus de provar quando que o contrato começou, quando que ele dispensou, se ele dispensou, quanto período tinha, se tem período sem, isso é outra questão. Questão de salário de categoria. Exatamente. O empregador, ele tem uma série de responsabilidades adicionais. O empregado também, ele tem que estar assessorado, ele pode ser feito através do Ministério do Trabalho ou através do seu sindicato, que ele vai pegar as orientações todas, né? Através de critérios legais que ele vai se segurar dos seus direitos. Agora, quando isso não acontece, o Ministério do Trabalho... A Justiça do Trabalho que vai... do Trabalho. Isso, porque o empregado, até 2 anos depois do seu rompimento do contrato, ele pode buscar os seus direitos. Então, se você foi dispensado em 2009,
2009, 2010 e está insatisfeito, se não passaram-se 2 anos do rompimento do contrato, o funcionário pode ingressar na justiça 2 anos depois. 2 anos depois. É importante que ele não deixe passar 2 anos, porque senão existe o instituto da prescrição. A prescrição é aquela que faz morrer o direito de ação. Então você não vai ter direito de entrar na ação. Se você, embora teria seu direito, você perdeu a chance de buscar judicialmente. E a gente sempre dá a dica de ir com alguém que entenda, né? No caso, a figura do advogado, do profissional, porque aí existe a justiça pública, né? O trabalhador pode dar entrada, se não tem dinheiro para pagar um advogado, esse profissional está à disposição também através de serviços públicos. A questão da Defensoria Pública, infelizmente, era para ter, mas a Defensoria Pública do Estado ela não tem legitimidade para atuar na Justiça do Trabalho. Olha, essa é uma curiosidade agora, por quê? Porque ela é uma justiça estadual, então ela é específica para a Justiça do Estado. Então, mais agora, informação. Existe a Defensoria Pública da União, só que ela não tem quadro suficiente para instalar um defensor público em cada município. Cidade, O que a gente orienta é que eles procurem um sindicato, o sindicato dá assistência gratuita no sentido de só receber os honorários de sucumbência, quer dizer, os honorários da parte vencida da empresa, ou as universidades também que oferecem esse tipo de assessoria escritório jurídica. de práticas, né, forenses que chamam. É importante demais o funcionário estar assistido por um advogado, de sua confiança. É importante isso, né? A gente não sabia. Mas dá o nosso e-mail de contato e também o telefone para que as pessoas possam fazer as suas perguntas de forma mais individual. O telefone é o 22-2527-1054 e o e-mail é meudireito@bol.com.br. Agora, se quiser mais perguntas, é só entrar em contato direto com o Dr. Alexandre, que ele responde com a maior boa vontade, não é isso? Exatamente. Obrigada mais uma vez pela sua presença e até a próxima. Até a próxima, Luciana. O Atual mais uma vez fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.